Eita, Magno. Estou chamando o Ítalo. Ítalo Damasceno, que ele vem aqui, por favor, Ítalo. Ô, Ítalo, segredo de Amarilis, hein? Amarilis Antúrio. Eu estou pronunciando correto. Pelo que aprendi de pronúncia, Amarilis Antúrio. Bom, muito obrigado por ter vindo, viu? Muito bom. Eu que agradeço o convite. Sente-se. Você quer, ele vem mais, por favor, Ítalo, que é por causa da câmera aqui, você passou o link aí para todo mundo? Passou? Passei. Então você já estamos no ar aí, no mundo todo aí, viu? Tá. Você é um jovem, simpático, que bom, obrigado, né? Na verdade, Ítalo. menos do que aparento, na verdade. Menos do que aparenta, que coisa, né? E essa plateia aí que veio aqui contigo? Alguns aí. Você viu o mestre aqui, não é? Estava vendo. Sim. Foi meu chefe, trabalhamos juntos em jornal, porque eu comecei cedinho assim como você. Bem cedo eu já estava lendo jornal, essas coisas, trabalhei no Jornal O Dia, fui para a Previdência, e trabalhei com o mestre Said também, uns 4 ou 5 anos, ele saiu, eu assumi a comunicação social do INSS, e ele se aposentou, né? Grande mestre, grande narrador, comentarista, coisa grande demais, né? Eu tenho uma revista lindíssima aqui, sobre Da Costa e Silva, e a próxima revista é a história do Carlos Said. Alguém quer a revista? Você quer a revista? Pois pegue aqui, para você a revista, sobre a vida de Da Costa e Silva, né? E eu espero no próximo ano, Fernando Said, estar com a revista dele aqui, e vocês aqui, valeu? Que bom. E eu tenho outra revista, Mandu Ladino. É sua? Que bom, pois pegue. O marido dela é apaixonado pela história do Mandu Ladino. É mesmo? Conversa, pois tá aí, deu certinho, hein? O Ayrton é outro grande nome, não é? E eu estou aqui com o Ítalo. Eu tenho um sobrinho que tem o seu nome. Ítalo. Não, tudo que é nome do mundo eu tenho na minha família, porque a minha família é imensa. Só de irmãos são 16. Aí imagine multiplicando isso, cada um com 4, 5, 6, 7 filhos. Tá bom. Minha mãe tinha o quê? 101 anos e ela alcançou a 5ª geração. É uma coisa impressionante. A mente, do jeito da mente do Said. Porque quem lê muito não tem tempo de adoecer da mente, não. Interessante, não é, Ítalo? Você lê muito, Ítalo? Procuro ler bastante. Agora um pouco menos, mas estou sempre lendo. Sempre lendo. Às vezes mais, às vezes menos, mas lendo e às vezes a escrita também funciona. Né? Às vezes a escrita funciona mais como papel de leitura na minha vida. Claro, ler e escrever é um processo muito curioso, né? É mão dupla, né? Eu estou aqui com o Ítalo. O Ítalo Damasceno, O Segredo de Amarilis Antúrio. Amarilis é um nome bem latino, bem latim mesmo. Essa terminação IS, o S, o M, é latim puro, né? Sim. E ainda tem gente que diz que a língua latina é extinta, ninguém fala. Mas que coisa mais boba, rapaz. Gente sem sentido, né? A língua latina, ai de nós se nós não tivesse a língua portuguesa, né? Pois é. Nós somos a 4ª língua do mundo, vocês sabiam? A 4ª língua do planeta é a língua portuguesa. Você citou o Machado de Assis aqui, eu fiquei encantado com a citação do Machado, porque eu, nessa minha vida de 45 anos de professor, eu comprei a obra do Machado de Assis pelo menos 5 vezes, a obra completa, sabe? Sim. Você compra, passa 10 anos, vem de novo, obra completa, aí de novo, você vai deixando, vai comprando, vai indo. E eu li 3 grandes biografias dele.
A última é Machado de Assis, um gênio brasileiro. Sim. Roberto Piva. E aqui o segredo de Amarílis. Você vai contar o segredo ou não? Posso contar, porque na verdade ele acontece logo no começo do livro. Já é Aí, revelado. Mas você citou o Machado de Assis, porque eu imaginei que o protagonista da minha história, ele seria alguém que o Machado teria lido. Que Por bom. isso que eu cito o Machado. Porque a história se passa na década de 1850. E aí, quando eu quis começar a escrever, que na verdade não é só esse livro, é uma série. Aquele é o primeiro livro, o Falso Francês é o primeiro, O Segredo de Amarílis Anturo é o segundo. Eu imaginei que seria uma pessoa... porque quando a gente começa a estudar literatura, principalmente quando há o rompimento, quando o Brasil deixa de ser colônia, né, a gente só começa a ver a literatura brasileira a partir de 1870, quando começa a aparecer alguma coisa do Machado, alguma coisa do Zé de Alencar, ou, pelo menos, Memória de um Sargento de Milícias, que, se eu não me engano, 1860. 1853. 53, pronto. O Falso Francês, que é o primeiro livro, ele passa em 1849. E aí, foi através dessa pergunta, assim, não é possível que de 22 a 53, né, que você falou, de 22 a 53, ninguém tenha escrito nada. Eu sei que vem todo um processo. Portugal, antes, proibia a vinda de livros para o Brasil, proibia a impressão de livros enquanto o Brasil era colônia. Mais de 22 a 53, alguém deve ter feito alguma coisa. E aí, quando eu encontrei esse buraco, eu imaginei que o meu protagonista, o João Manuel, ele é esse cara. Então, eu pensei, já que ele não poderá cruzar com o Machado, mas eu imagino que Machado leu João Manuel, mas que deve ter sido um registro que desapareceu talvez o Machado apareça em algum momento, mas só como um rapazote, brincando de bola, de peteca, de alguma coisa perto dele, mas algo nesse sentido. E o João Manuel, ele é um escritor, na primeira história, no Falso Francês, ele sonha em escrever um folhetim para o jornal. E ele é de uma cidade do interior de Minas, chamada São Félix do Morro Alto, e o editor do jornal tem zero interesse na história dele, porque diz que o que você sabe de folhetim? Você não sabe de nada, eu só publico os maiores escritores, os maiores folhetinistas franceses, você não manja de coisa nenhuma, onde é que brasileiro sabe alguma coisa de folhetim? Aí ele disse, se você tivesse pelo menos um livro em francês, e soubesse traduzir, eu pagava para você traduzir. E aí ele dá aquela resposta que pois eu tenho um folhetim em francês, eu posso traduzir. Claro que é uma grande mentira, é um grande caô, ele está inventando a história. Só que aí são as confusões que ele se mete por causa dessa história, porque aí o folhetim vira um grande sucesso, a cidade vai à loucura, todo mundo quer saber o que é que vai acontecer, e ele tentando esconder, né, a identidade. Já O Segredo de Amarílis Anturo é o segundo livro da série. No total, serão 4 livros. Nesse segundo, ele já está vivendo na corte. Ele já mora na cidade do Rio de Janeiro. E agora ele tem um outro problema, porque começa com ele querendo escrever. Ele quer revolucionar, porque ele quer escrever pela primeira vez um folhetim que se passe no Brasil. E aí ele enfrenta também mais um problema, que aí agora o editor do jornal dele no Rio disse assim, que Brasil o quê? O Brasil não dá certo, o Brasil é um país que não cabe no folhetim. O Brasil não tem a menor graça, o público não vai se interessar em assistir a história de um Chico e Ana. Eles querem assistir a história de Dom Sebastião, de Montenegro, sabe, alguma coisa nesse sentido. E aí ele conhece uma pessoa, né, a Fabrícia, que é uma mulher que tem uma característica especial. E aí ele escreve uma história inspirado nesta pessoa, nessa característica especial, que eu também não vou dizer qual é, apesar de que é revelado nos primeiros páginas do livro, mas eu não vou dizer qual é. E aí ele vai escrever uma história de uma mulher que chega num reino misteriosa, que ninguém sabe quem ela é, e que ela deve ter algum segredo,
E aí é sobre as confusões agora, mas no Rio de Janeiro, todo mundo querendo saber qual é o segredo dessa protagonista, a Marilisa Anturi. Eu deixei o Ítalo à vontade, lógico, né? Porque ele é o autor dessa história, né? E como eu sou um leitor e professor de literatura, evidentemente que ele colocou bem certinho. Foi meu professor, fiz algumas aulas com o senhor. Eu estava esperando que você dissesse alguma coisa. E então, o Ítalo é um jovem escritor e que tem interesse, né, em fazer o remember ficcional do período que houve um vácuo muito grande, né? Um vazio imenso que pouca gente conseguiu preencher. Um dos que preencheram um pouquinho esse espaço, esse ato, foi o Manuel Antônio de Almeida, com Memória do Centro de Milícias, né? Que ele volta um pouquinho e pega um tempo de Dom João VI. Sim. Mas depois da independência até uma obra mais ou menos interessante, não tem ninguém, você tem toda a razão. Você voltou e pegou isso aí. Mas na verdade isso por um tempo virou um problema para mim mesmo. Porque eu não sei por que eu comecei a escrever o primeiro e botei a data de 1849. Deixa eu só ajudar aí. Sim. O Machado é 39. De nascimento, né? De nascimento. 39. Né? É. Aqui para a gente só ver a questão do relógio, né? A linha do tempo. Né? Mas a ficção não tem nenhuma. Não tem o tempo como âncora. Né? Você lança e faz um recorte e o leitor, então, se situa dentro da obra, lógico. Né? Porque o Alencar é mais velho do que o Machado, pelo menos 10 anos. E os dois se tornaram amigos, evidentemente. Né? E quando você avança, citou a década de 1870, em que o Machado começa a escrever as grandes obras dele, a de 1881, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele criou Ítalo, o primeiro narrador irresponsável da história da literatura brasileira, que é o Brás Cubas. É um narrador brilhante, inconfiável, perigoso, irresponsável. Então você lê, mas fica todo o tempo desconfiando do narrador. O narrador não é o Machado de Assis, as pessoas às vezes se confundem as coisas. O Machado é o Machado que assina o livro e tchau. O Ítalo só assina o livro. Os narradores dele têm autonomia. Isso é uma coisa que é curioso entender isso aí. Você confia no Bentinho? Eu não confio. Nem um pingo. Ninguém confia no Bentinho. Eu não confio nem no narrador dos meus livros. Olha aí, gostei da resposta. Linda resposta. Né? Eles não são confiáveis. Se não alguém são já confiáveis. leu o narrador do meu livro, ele não é confiável. Se o Machado de Assis, o delegado fosse prender o Machado de Assis, vim lhe prender porque no livro Brás Cubas você fez assim. Eu não. Não fui eu que narrei o livro, não. Foi o Brás Cubas. Eu não sou o narrador do livro. É o caso do Ítalo, acabou de dizer aqui. Você não confia no seu narrador, porque você deu autonomia ao narrador. Ele não é você. Não, não é. Não é. Que beleza. Então, para poder fazer sucesso, tinha que ser um falso francês. Tem que ser um falso francês, lindo, exatamente. Gostei, muito bom. Essa cabecinha fertilíssima. Inteligente, culto, né? Leitura preferida? Eu sou do século XIX. Eu adoro Vitor Hugo, muito, muito. Machado, completamente, sim. Flaubert, tenho meus problemas com ele. Tenho meus problemas com ele. Você gostou daquela história do Flaubert? Da publicação de Madame Bovary, lógico, né? Não, lógico. Sim, não, aquela história mas é só uma questão estilística. Sim, sim. Pronto, comparando assim, porque comparando Flaubert com o Vitor Hugo, o que eu gosto do Vitor Hugo é que os personagens têm um mundo interno, mas eles externalizam esse mundo. Eles agem, eles falam. Já no Flaubert, ele passa um capítulo inteiro que ele coloca... Ele te revela tudo que está passando dentro do personagem, mas aí na hora que o personagem sente assim, agora ele vai puxar a faca e vai enfiar no outro, ele assim, me passa o açúcar, eu digo, não,
Como assim? Ele não vai gritar, ele não vai, sabe? O que eu gosto do Victor Hugo é porque os personagens dele botam pra fora. Charles Dickens, gosto do Charles Dickens. Grande, genial. Grande, que são todos também que passaram por esse mundo do folhetim. Né? O Ítalo Damasceno, nós estamos aqui conversando com ele, um jovem escritor, um ficcionista, e ele acabou de revelar algo muito curioso para um professor de literatura. O século XIX é o século do romance. E esse jovem, além de ser um grande leitor, ele entende muito bem na linha do tempo quem é quem. Essa é de Queiroz, na sua vida. Essa de Queiroz, nossa, amo. Os Maias. Eu sabia que ele ia chegar lá nos Maias. Os Maias é a tragédia grega, né? Maravilhoso, fantástico. Uma tragédia, fantástico. Eu tenho um amigo, um médico, um cirurgião infantil, que ele disputa Machado e essa. Tem semana que ele é Machado, tem semana que ele é essa. Ele fica nessa briga, né? Aí eu pergunto, às vezes eu pergunto para ele, essa ou Machado? Depende da semana. É uma boa resposta, né? Depende da semana. Depende da semana. De repente, é um rival, hein? São rivais. São rivais, inimigos. Terríveis. Brigavam muito. Outra perguntinha, Ítalo Damasceno. Bom demais te entrevistar aqui, lançar teu livro aqui no 20º Salão do Livro do Piauí. O patrono é o Cinéa Santos, né, que está aí com a gente, né? 20 anos de muito trabalho, muito sacrifício. Quando chove, a gente não dorme. Porque você sabe, né? Muitas coisas aqui aqui no Espaço aqui Rosa no dos espaço, Ventos, né? Tem muito vento quando chove. Sim. Molha livro, hein? E a gente passa esses 10 dias sem dormir bem. Antes 10 dias a gente não dorme bem. Aí depois também não dorme bem. Dá um mês mais ou menos de confusão, né? Mas a gente faz isso com muito amor. E para ver essa juventude toda, essa beleza toda, essa mente maravilhosa, escrevendo, publicando. Onde é que está seu livro? Estão os seus livros? Os meus livros, ao longo do ano, eles são comprados diretamente comigo, porque também fui eu quem editei, fui eu quem fiz ele completamente. Bom, contratei uma pessoa para ilustrar a capa, um diagramador, era isso que eu ia lhe perguntar. Quem é o ilustrador, o capista? Esse daqui é da Ravena Ítala. Ela fez a capa, as ilustrações internas, montou comigo uma ideia da diagramação. Esse daqui é a partir de um quadro da Baiá, que é um artista piauiense, mora em São Paulo, mas é piauiense. O design da capa é da Juliana Alves, a diagramação é do Lucas Rolim, as ilustrações internas do Martins Filho, ou seja, uma equipe totalmente piauiense. Esse livro foi feito graças a Aldir Blanc, ele pôde ser concretizado graças a Aldir Blanc. Eles estão na Amazon como e-book. O Falso Francês também tem a versão e-book em inglês, chamado Not Quite French, e tem a versão em audiolivro também, na Toca Livros. E aqui Isso no é bom, salão... hein? Valeu, hein? Poderíamos completar as palmas para o Ítalo, porque ele está dividindo. Tem miolo. O Ítalo é esperto, muito esperto. E aqui no Salipa ele está no stand do Geleia Total. Mas geralmente Noé, venda com o Noé. Noé. Você sabe quem é o Noé para mim? Não. Ah, que bom, as coisinhas vão se encaixando, né? Meu afilhado. Eu amo tanto aquela criatura, nossa. O Geleia sempre me deu muito apoio. Olha, mas o Geleia está aí, para poder a gente vivenciar muitas coisas boas da literatura. Eles fazem um trabalho muito Eles fazem um trabalho de garimpagem bem, né, seletivo. E dá muita oportunidade. Pronto, é incrível, isso. assim, a quantidade de gente que faz pela primeira vez. Livro físico ou digital? Depende do que vai ser lido. Engraçado, a ficção eu me dou bem com o digital. Mas se for um livro já para estudo e tal, o digital para mim não funciona. Eu marco, eu risco. Mas um romance, uma ficção, o livro físico funciona para mim. A poesia pega bem, não é, Ítalo? No digital? A poesia pega bem, pega. Os microcontos também pegam bem no digital. Sim. O microconto é perfeito ali no formato do Twitter e tal. Isso. Mas, professor, uma coisa que eu ia aproveitar
já que essa é uma oportunidade de conversar com o senhor sobre o meu livro. Não, pode chamar professor, por favor. Eu queria trazer um dado curioso sobre o meu livro e sobre, inclusive, o narrador do meu livro. Que é o seguinte, quando eu tive que decidir como que o narrador ia falar, porque aí eu fiquei, pode ser um narrador que fale de uma forma moderna, uma história antiga, ou um narrador que fale de uma forma mais rebuscada e seja mais fiel à fala do século XIX, né? E aí pensei, e na época eu morava em Brasília. E eu me lembrei que eu sou nascido no Piauí, vivi no Piauí a vida toda e passei uma temporada em Brasília. Enquanto eu estava lá, uma das frases que eu mais ouvia era: nossa, que engraçado, você fala como a minha avó. E eu ouvia isso de pessoas do Nordeste, mas também de pessoas de vários outros locais do Brasil. E aí eu comecei a reparar como o piauiês, ele é uma língua que conserva um ar antigo. Ele ficou bem encapsulada. Eu acho que é porque nós não somos um estado muito cosmopolita, não teve muita circulação de pessoas, ficou meio rígido. E aí, com isso, o meu narrador ele fala em piauiês, mas não no que ele tem de geográfico, no que ele tem de temporal. Mais histórico. Mais histórico. Assim, eu faço uma investigação histórica do que tem na nossa língua. Tanto é que a primeira frase do Segredo de Amarílis Antúrio é alguém que diz assim: aquele conselheiro Saraiva é muito que um filho de uma ronquifuça. Porque, ou seja, é uma expressão que nós falamos hoje. Ronquifuça é uma porca, né? Que é uma coisa que nós usamos hoje, mas que qualquer pessoa que não é do Piauí vai achar que é um xingamento que só alguém no século XIX diria. Então, assim, palavras, expressões, construções de frase, que a gente tem de antigo. Que bom, estou conversando aqui no bate-papo literário com este jovem, esta juventude intelectual, né? Com 2 livros aqui, né? O Ítalo Damasceno, O Segredo de Amarílis Antúrio, e também o Falso Francês. A língua francesa, no século XIX, parte do século XX, era a língua diplomática, de influência, né? No Brasil, no século XIX, parte do século XX. A partir da década de 1980, foi enfraquecendo diplomaticamente e saiu da diplomacia. Incrível, tiraram a língua francesa, né? É um negócio estranho, né? E aqui o Ítalo dá esse testemunho dele muito curioso. Primeiro, como professor de teoria da literatura, que estuda a literatura como um fenômeno, e um fenômeno é algo explicado cientificamente. Então, quando a gente estuda esse item, o narrador, é algo assim que me fascina muito. A começar, como eu citei, do Machado de Assis, que criou um narrador super inconfiável, que é o Brás Cubas, o primeiro da literatura brasileira. E vem explodir em José Saramago. O narrador do Saramago é cruel, não respeita pontuação, nada, o tempo é único, ele arrebenta tudo. Ganhou o Nobel. Você pensa, ele ganhou sozinho. Não. Ganhou o prêmio Nobel, ganhou a língua portuguesa. E seu poliglotismo, que ele acabou de citar a questão do piauiês histórico. De fato, o Wilson Serai tem piauiês, o Paulo José Cunha tem um dicionário piauiês também, e eles conservam muitas coisas que já vêm historicamente na tradição oral. Piauí não pode perder esse perfil, lógico, né? E no 20º Salão do Livro do Piauí, espero encontrar-me com você em outros salões, lançando outros livros também. Eu não leio ainda no digital, tenho dificuldade, questão mesmo, né? Saiu uma matéria muito interessante sobre essa questão da luz, né? Do aparelho nos olhos, né? E o Ítalo dividiu a obra dele, botou no e-book, e tem um livro físico, tem leitor, assim que você se sinta satisfeito em ser lido, você está bem, como autor, como escritor é o seu narrador. Tem.
Tem. É engraçado, eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre leu muito ao longo da vida, e eles são muito uns leitores a quem eu direciono, sabe, a minha escrita. Mas não tem jeito, eu acho que quando a nossa aldeia, quando a sua própria aldeia te reconhece, é sempre mais encantador. A gente pode ganhar o prêmio Nobel de Literatura, a gente não vai reclamar, mas tá aqui no Salip, ser reconhecido aqui, sabe? Bom, Quando alguém que nos conhece, lê a gente e gosta, é sempre mais especial, né? Porque também o livro é algo que revela muito de nós. Então, a gente fica com medo, né? Do que a pessoa vai ler da gente ali naquele livro. Porque alguém que não me conhece vai ler só assim, Ítalo Damasceno e whatever, assim. Se preocupe não, Ítalo. Quando você publica o livro, não é mais seu mesmo? Então deixa o livro correr o mundo. Ele é livre. Então esqueça. Você vai ficar assim, puxa, sou eu o autor e ninguém está me vendo. Você fica solitário, aquela coisa toda. O livro na vitrine, você como, sabe, já era, ele está no mundo. O livro vai pegar o avião e está na internet, acabou. Você fica perdido. Já vai pensar no outro. Já tem pensado no outro? Sim. Sabia, é mente. Na verdade, o Fausto Francês, eu escrevi primeiro ele como uma novela para ser só ele, né? Só que aí eu escrevi e só lancei ele na versão e-book. E o público do e-book, ele é um público que ele fala muito diretamente com o escritor. Então, todo mundo, e ao mesmo tempo, é aquele público voraz. E cadê o próximo? E cadê o resto? E cadê o resto? Sempre cobrando. Sempre cobrando. E aí, foi daí que eu pensei assim, deixa eu ver se isso... E aí me veio uma ideia, o Fausto Francês vai ser uma série, num total de 4 livros. Então, tem os 2 primeiros, eu estou escrevendo agora o 3º. A ideia é a gente acompanhar o João Manuel escrevendo a cada um folhetim com um tema clássico de folhetim / telenovela. Então, por exemplo, no Fausto Francês, a gente acompanha ele escrevendo as aventuras de um príncipe. No Segredo de Amaryllis Antura, a gente acompanha dessas histórias de identidade, uma mulher misteriosa que chega num reino e causa 1000 confusões. O 3º, que é o que eu estou escrevendo agora, ele está escrevendo uma história de mistério, um quem matou. Como a próxima vítima. No 4º, que vai ser o último, eu vou até revelar aqui qual é o tema da última história que ele vai escrever. Vai ser uma história de gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Gêmeo bom, gêmeo mau, sim, Ruth, claro. Raquel, assim, tomar lugares e tal. A gente acompanha, mas a ideia é sempre essa, a gente acompanhar enquanto ele escreve, mas também as confusões na vida dele fora da história. Porque é um pouco para desmistificar, porque as pessoas imaginam que o escritor vira assim, com licença, vou escrever. E aí senta, e as musas vêm e cantam. E não é assim, ele é um escritor que ele está escrevendo, a mulher está reclamando que ele não comprou o pão, o menino está chorando. E ele escrevendo. E tendo que escrever. E ele tendo que escrever, e falta de inspiração. E o público não está gostando, e aí ele vai ter que arrumar um outro personagem, fazer... Em meio ao caos e à cobrança. Em meio ao caos e à cobrança da vida de todo mundo. Normal. De qualquer pessoa. Ô Ítalo, me diga uma coisa, uma novela de época. Aí tem o nome do Agnaldo Silva aqui. Sim. Né? É o Agnaldo Silva, escritor da Tieta, Senhora do Destino. Eu fiz um curso com ele. Ah, que bom. Foi, um curso aprendendo sobre telenovela. A gente passou 15 dias criando uma telenovela do zero. E vem muito da minha inspiração, como é um folhetim, é um pouco do meu trabalho de exercitar também essa forma de contar. Então, os meus romances, eles têm uma pegada de folhetim, no final de cada capítulo tem o gancho também, tem as reviravoltas, as grandes revelações. E aí eu o convidei, porque a minha leitura era o seguinte, como a cidade de Teresina me deu o dinheiro para eu fazer o livro, eu gostaria de dar uma coisa em troca para ela, que era um produto que ela tivesse orgulho de ter financiado. E então eu
entrei em contato e pedi, assim, muito humildemente, assim, Aguinaldo, eu gostaria que você fizesse o prefácio do meu livro. E ele aceitou, e ele me mandou, e aí eu imaginei, assim, ele é um dos maiores na área do mundo. Então, assim, imaginar que a Prefeitura de Teresina financiou um projeto que tem a assinatura de um dos maiores profissionais do mundo, é uma das minhas formas de devolver, Claro. pelo que ela me deu. E a outra é que uma parte do dinheiro da venda dos livros vai para compras de cestas básicas para ajudar artistas. De novo, porque já que foi através de um edital emergencial, porque os artistas não estavam trabalhando durante a pandemia, Sim. e dentre os artistas eu também, assim, mas então uma parte do dinheiro eu compro cestas básicas e levo e ajudo principalmente os artesãos ali da beira do rio. Que bom. De tempos em tempos, quando vende uma determinada leva de livros, eu compro as cestas básicas e levo e ajudo lá. Olha, com muito prazer, estamos conversando com o Ítalo Damasceno, porque o Ítalo Damasceno é um jovem escritor, né? Leitor, antes de um escritor, um grande leitor. Senão, você fica se repetindo no segundo capítulo. E o Ítalo não, é um grande leitor. Prova maior é ele citar o século XIX como o ápice do romance ocidental, né? E os russos? Os romancistas russos do século XIX? Eu gosto das histórias, mas os livros eu tive alguns problemas. Principalmente porque você vai ler Crime e Castigo e um personagem tem 17 nomes. Nossa! Porque aí ou o Conde Vronsky, que a mãe dele chama ele de Ludwig, e a amante chama de não sei o quê, e aí tem mais os amigos que chamam de não sei o quê. Se um dia eu achar uma adaptação que chama todo mundo de João Zé, acho que facilita, mas eu acho que eles são todos incríveis. Os contos, pelo menos, assim, eu consigo lidar, mas eu tô trabalhando para conseguir acompanhar, mas, por enquanto, também... esqueci aquela que também é sobre traição. Karenina. Ana Karenina. Tem a tradução Karenina, outra Karenina. Mas não é problema. Ana Karenina, para mim, é lindo de morrer. Conde Vronsky, eu não gosto muito de gato, não, mas eu queria ter um gato um dia, só para botar o nome dele de Vronsky. A cena da corrida de cavalos, assim, eu quase joguei o livro para cima, quando o Vronsky caiu do cavalo e ela revelou na frente de toda a sociedade que ele era o amante dela. Nossa, eu sou apaixonado. Um problema que a gente enfrenta em leitura de autores estrangeiros é o problema da tradução, né? Eu deixei uma tradução, só aguentei 10 páginas, deixei de lado o livro. Aí os anos se passaram, eu adquiri agora uma tradução muito boa. O tradutor é o Fernando Pi, da língua francesa. Da língua russa, tem um grande tradutor agora, o último dos irmãos Karamazov. Grande tradução. Crime e Castigo, Ana Karenina, ou Karenina, também um grande tradutor. Mas um dos problemas que enfrentamos são traduções assim muito complicadas. Que bom, nesta conversa com o Ítalo Damasceno, em que o segredo de Amaryllis não é segredo, é como mais ou menos o segredo de Rebeca, que não é segredo. Ela tinha que botar o mais novo para ser mais importante do que o mais velho. O problema é seu, você vai ter que resolver o problema. O segredo entre o Criador e uma criatura. Deixa de ser segredo quando ela começa a revelar que o mais novo tem que ser mais importante do que o mais velho, e acabou. E aconteceu, tinha que ser. Então, o segredo de Amaryllis Antúrio aqui, do Ítalo Damasceno, vale a pena ser lido, é um belo livro, né? Que bom demais! Como é que estamos no nosso tempo aí, Cristiane?
Vamos encerrar daqui a pouquinho? Ou tem mais alguém? Não, né? Não, então, que bom. Eu gosto muito de conversar sobre literatura e essas coisas. João Luiz. O João Luiz está aí, não está não? O João Luiz, não vi. Né? Não veio. E a Jaira Barros Medeiros. Bom, já são, vamos pelo menos 18h30, tá bom? Aguenta até às 18h30, daqui a 15 minutinhos a gente fecha. Demais. Pode ser? Por mim. Conversar mais. Né? Literatura é algo que deixa a gente... Pode o tempo que a gente fica sem o tempo. Pois é. Bom, do século XX, eu preciso um pouquinho d'água também. O ídolo Damasceno, quando eu colocou o Segredo de Amarílis, eu vi aqui todo o seu material, bela foto aqui. Obrigado. Né, na aba do livro, bom, tipo pensador, né? Tem que tirar foto inclinadinho. com a mão na cabeça, né? Ah, é? Quem diz? Dá dor de cabeça escrever. Né, Ítalo? Nasceu em Teresina, formado em Direito. Que bom. Mexe com muita coisa, né? E essa de você ter tido como professor Agnaldo Silva foi uma sacada muito importante, porque ele é um folhetinista. Né? Ele é um grande, ele vai bem na raiz do formato, né? Uma das coisas que mais eu tenho que responder atualmente, quando eu falo do livro, quando eu digo assim, olha, é um folhetim, não sei o quê, quase todo mundo pergunta, e o que é um folhetim? Aí eu vou explicar que na origem da narrativa estratificada, é o avô da telenovela, é o avô da série. Eu gosto muito, e eu gosto muito justamente de mexer com o que está sentindo o leitor, no sentido de que eu quero ver se a história vai ser boa o suficiente para fazer ele ir para o próximo capítulo, né? Ou para a próxima parte. Uma boa parte do motivo de eu ter escrito também, porque eu pensava até inicialmente de escrever para o audiovisual mesmo, né? Novela e série, mas sempre tem aquela coisa de você estando no Piauí, você vai escrever, mas quando você vai produzir? Ou até também dentro dessa coisa do primeiro, né? De você estando no Piauí, aí você vai chegar lá e você vai dizer, então, eu venho do Piauí e estou a fim de tentar escrever novela aqui. Tá, onde você fez faculdade de cinema? Não fiz, não tem faculdade de cinema lá. E onde você estudou? Não tinha essa oportunidade. Então, a solução que eu encontrei para testar, para eu ver se eu conseguia fazer, foi escrevendo esses livros. E trabalhando muito também com as minhas memórias, e com as memórias que agora estão meio coletivas. Assim. São Félix do Morro Alto é muito claramente prima de São João do Piauí, que é a cidade de onde vem a minha família. Então, quando ele está correndo, tanto é que a primeira cena, ele acorda porque ele não está conseguindo dormir, está morrendo de calor, e sai andando, batendo as botas nas pedras que estão encaixadas na rua, ou mal encaixadas. São as ruas de São João do Piauí, que ainda estão as pedras lá quadradinhas e tal, e sobe morro e desce morro. Mas, professor, uma coisa curiosa também, que eu já estava antevendo, que era... Eu já imaginei, a minha primeira história se passaria em Minas, né? Se passa em Minas. Mas eu já antevi que alguém ia me perguntar, eu ia ser cobrado, de que, mas por que a história não se passa no Piauí? Por que o seu protagonista não é piauiense? E aí, já antevendo essa pergunta, eu coloquei um piauiense no segundo livro, no Segredo de Amarílis Anturo. Agora, o piauiense é o vilão da história. E aí os piauienses agora que se virem não vai gostar, com esse problema. Mas é muito engraçado que eu já recebi vários assim, ai, que bom, tem um piauiense, mas ele é tão chato. Ele pega no pé do João Manuel. Eu disse, é problema seu. Tem um piauiense, né, chato.
E assim, eu digo, é problema seu. Foi vocês que pediram que tivesse um piauiense, mas vocês não disseram qual. Não disseram que tinha que ser um herói. E ele o Castelbianco, que é o protagonista, ele é um folhetinista, ele é o inimigo, concorrente, na verdade, do João Manuel. Ele não é o inimigo do João Manuel, porque o Manuel não olha para ele como inimigo, mas eles são concorrentes. E tanto é que o primeiro capítulo se passa no dia 16 de agosto de 1852. E o que aconteceu exatamente no dia 16 de agosto de 1852 é o dia exato da fundação de Teresina. E o Castelbianco, ele é de Oeiras. E ele está com ódio, porque tiraram a capital de Oeiras. Por isso que a primeira frase do livro é ele xingando o conselheiro Saraiva. Porque ele está muito revoltado, porque tiraram a capital de Oeiras e fizeram essa porcaria que é Teresina. Ai, pois tá bom. Tá bom. Tem alguém que quer interagir com você. Ah, sim. Isso é bom, não é? É ótimo. É tão bom. E eu vou dar um livro, eu tenho um livro para essa pessoa. Leva o microfone, por gentileza, Cristiane. Aqui tem outro microfone. Leva o microfone. Eu tenho um livro para a pessoa que vem perguntar. Uma cidade ser quadrada, ao invés de ser a bagunça que era antes, a gente não sabe. De novo, tá o rombo na história. Pois eu vou dizer o que é que eu acho que pode ter acontecido. Tá certo. Perfeito. Entrando nesse assunto, eu já acho que não deveria ter saído de Oeiras para Teresina, mas para Parnaíba, que é o lugar que tem litoral, é a única capital do Nordeste que não está... Né? Não está no mapa da água. Mais, era poder e a glória do Estado era Parnaíba. Mas a questão não é essa, Ítalo. Boa noite a todos. O meu nome é Maria Eduardo, sou professor de Crítica Literária da Universidade Estadual e me interessa muito os temas do Ítalo porque ele é um rapaz estudioso. Né? Eu viajei com ele para Barra Grande, a gente ficou conversando de literatura de Teresina e 3 horas depois que chegou em Barra Grande. E isso sem parar. E, Ítalo, é uma das perguntas que eu gostaria de lhe fazer. Na concepção do teu trabalho, você, quando elabora, como você formula os teus personagens? Tu te preocupa com o leitor na concepção psicológica da formação do personagem? Ou tu deixa fluir a história e o leitor que se entenda depois com cada personagem? Então, como é que tu constrói... Como é o processo história, criativo, o plot, não é isso? Né? O plot, né? Eu quero meu livro. Primeiro ponto, eu amo criar personagem. Amo lapidar o personagem. Amo inventar o nome do personagem. O nome de nenhum personagem é por acaso. Nenhum único personagem. Posso até dar um exemplo logo aqui. O piauiense se chama Castelbianco. Vem de Oeiras. Mas o nome dele não é Castelbianco. Mas por que ele aderiu a Castelbianco? Em primeiro lugar, porque ele vem do Piauí. Em segundo lugar, porque ele quer ser mais do que ele é. Então, se alguém quer dizer que é muita coisa aqui no Piauí, qual o nome que ele adere? Né? Assim, basta você traduzir. Né? Você já matou a charada. Né? Agora, é assim, ao mesmo tempo que eu predetermino, os personagens têm que ter algumas funções na história. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma vida própria, sabe? Assim, eu determino o que é que vai acontecer com eles, mas, muitas vezes, como vai acontecer com eles, muda. Mas, também, eu me lembro muito... eu não gosto de fazer uma apresentação do tipo, sente aqui, personagem, vamos apresentar você ao público. Não. Eu não me lembro se foi o Beckett, que alguém reclamou sobre as peças dele, que disse assim... Poxa, mas as tuas peças começam, os personagens já estão lá falando e está acontecendo, você não apresenta ninguém. E ele disse assim, igual a vida. Se você cruza com alguém na fila do pão,
ninguém chega para ti introduzindo, olha, esta senhora é fulana, ela é professora. Não, você só vê ela dizendo assim, esse pão está podre pro padeiro. E aí, se você observar, é que você vai entender de onde é que ela vem, qual classe social ela é, entende? Então, assim, porque também eu acho que é uma forma mais divertida de você interagir com um personagem. Mas eles também têm força. O Jorge Amado aqui diz assim, tem personagem que eu quero matar, ele não morre, tem personagem que eu quero casar, ele não casa. E é incrível, mas acontece muito, muito isso, com mais força do que eu imaginava. Ítalo, olha quem quer lhe fazer uma pergunta, interagir contigo aí. Essa leitora. Oi, meu bem, qual é o seu nome? Meu nome é Luna. Luna? Que bonito nome, que A bom. minha pergunta era, em um falso francês, como o falso francês ficou famoso, sendo que ele não conseguia nem traduzir um folheto em francês? Olha aí, viu? Esse francês está muito relaxado, ele nem traduzia, ele sabia. Aí, Como ele ficou famoso se ele não nem foi traduzido? conseguia traduzir, não era? Tá, vou te explicar. Ele mentiu dizendo que ele estava traduzindo. Mas, na verdade, ele estava escrevendo uma história dele próprio. Sabe? E de onde foi que eu tirei essa ideia? Eu estava lendo um livro chamado Folhetim, uma história de uma escritora, eu acho que é Merlis Meyer, uma coisa assim. Acho que ela é professora, doutora, nessas UFRJ e USP da vida. Assim. Ela é uma grande pesquisadora. E lá ela contava que em muitos lugares do mundo, para um folhetim fazer sucesso, eles colocavam debaixo do título da obra, traduzido do francês. Mesmo que o escritor não fosse francês, mesmo que eles não tivessem comprado, porque eles disseram que se não tivesse, as pessoas não iam se interessar, porque era a época da cultura hegemônica francesa. Então, eu imaginei que alguém pudesse se usar desse subterfúgio, ou pelo menos assim, que era um motivo para ele não darem a oportunidade para ele se utiliza disso para conquistar uma oportunidade. E aí, no fim, quem precisa entender que ele é o escritor, entende, e é daí que as coisas se solucionam. Tem, inclusive, tem um personagem que eu escrevi, que é o escritor a quem ele atribui, que ele está escrevendo, que se chama Patrice Dujardin, seria um escritor francês, e eu só imagino, quando eu lembro dele, eu só imagino que ele é o Paulo Motta. O senhor conhece o Paulo Motta? Conheço o Paulo Motta, lógico. Eu só imagino, inclusive essa semana eu pude dar para ele o livro e coloquei... Você não pode ver o Paulo Motta. E coloquei na dedicatória para eles, assim, para o Paulo Motta, que seria o melhor Patrício Dujardin ever. Perfeito. Ficção e realidade ficam assim meio... Se bate. E assim como também, eu sempre imagino o Castelbianco, quem seria um grande Castelbianco. Nós temos 3 grandes opções de Castelbianco, na verdade. Ou o João Cláudio, ou o Dirceu Andrade, ou a Mauri Jucá. Qualquer um dos 3 faria um Castelbianco mesmo assim, incrível, impagáveis. Que bom. Fluminense, né? Começa o personagem dele aqui, Flumen, do latim, Rio. É uma coisa fascinante. Nasceu no Rio de Janeiro, no estado Fluminense. Rio de Janeiro, carioca. Aí confunde carioca com Flamengo. E o Flamengo, a praia do Flamengo. Mas por que praia do Flamengo? Invasões holandesas. Eles tentaram invadir no Rio de Janeiro, e os portugueses, como foram maravilhosos, nos deram um gigante, e combateram os holandeses na praia. Os portugueses chamavam os holandeses Flamengos. Daí ficou Praia do Flamengo,
tomou de conta, e time, e o mundo todo sabe que o Rio de Janeiro, o Flamengo do Rio de Janeiro. Flumen, latim, flumen, fluminense, é informar para vocês que este país é contaminado pela quarta língua do mundo, a língua portuguesa. Uma língua plural, uma língua, é o poliglotismo de se falar uma língua portuguesa com vários destaques, detalhes de uma língua que enriqueceu quase 470 mil verbetes, e em pouco tempo, de 213 milhões de pessoas que somos, em questão de, sei lá quanto tempo, seremos 260 ou 300 milhões, e a língua portuguesa vai pular de 4º lugar para o 3º lugar, questão de tempo. O secretário-geral da ONU é um português. E quando ele vai, mesmo falando inglês, ele é um português. Então, quando ele fala português lá dentro, evidentemente, não fala só. Fala na voz de Camões, que modernizou o idioma, na voz de um gênio chamado Antônio Vieira, vai para o século XIX, outro gênio, que é o Ecer de Queiroz, que a Relíquia é uma obra-prima. Vem para o século XX, um Fernando Pessoa magnífico. Quando eu vejo um jovem escritor criando personagens, só vem à mente essa possibilidade que todo personagem que você cria, de certa forma, é um heterônimo seu. Essa é uma coisa que sempre perguntam. Perguntam muito. Os mais desavisados perguntam diretamente ao João Manuel, né? Assim, o João Manuel é você. Eu disse, tanto quanto a Edith das Almas sou eu, tanto quanto o Pedro Mariano sou eu, tanto quanto o Patrício do Jardim sou eu. Tem. Todos partem de você próprio, e você trabalha muito do que você tem e dá para ele, ou o que você não tem, que você identifica em você que você não tem, e você também dá para ele, para o personagem. Que bom, pois nós vamos encerrar. Estamos conversando coisas boas nesses 20 anos de Salão do Livro do Piauí, e aqui com o Ítalo, um jovem ficcionista, né, que traz a imaginação. Eu vi a pergunta sobre a literatura, e tem uma perguntinha, é isso ou é mentira? E tem uma frase até um pouco debochada do Pablo Picasso, que arte é mentira. Só que a palavra mentira no sentido do imaginário, muita coisa boa. Seguramente seus livros têm muita coisa de você mesmo, porque tudo que a gente faz tem aquele lampejo autobiográfico, evidentemente, e você se expõe muito, e com toda a sua verdade e todo o seu imaginário no livro O Segredo de Amarílis Antunes, 4 livros em que você vai fechar um ciclo. Isso, exatamente. E aí tem o outro, né? Tem o falso francês. O falso francês. E eu tenho um livro para criança, que a menina já foi, tinha uma pequenininha, você passa para ela, volta, né? Agora, o senhor falou sobre a mentira. Sim, aqui. O senhor chegou a ver... Falso francês. Mas o senhor chegou a ver a citação que tem no começo do livro? Do Ariano Suassuna? Você falou Ariano Suassuna, Deixa eu ler. Aqui. Tá. Consegue ler? Posso? Pode. Isso é uma história aqui. Maravilhosa, porque mostra o direito do sonho e da fantasia sobre o real. Eu simpatizo muito com os mentirosos por causa disso. Evidentemente, eu não gosto de mentiroso que mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Filho da mãe, rapaz. Ariano Suassuna, ele me escapou. Eu cheguei em dezembro em Recife. Não, eu cheguei em março. Ele tinha se aposentado em dezembro. Por 2 meses eu não peguei o Ariano Suassuna como meu professor. Lamentei demais. Mas trouxemos o Ariano Suassuna 2 vezes para o Salão do Livro do Piauí. Uma delas, o cachê foi pago pelo Marcílio, de grande memória, do Colégio Dom Barreto. Por favor, seus telespectadores aqui, para você
dar a sua palavrinha final, né? Eu gostaria de agradecer esse papo, porque nesses 20 anos eu sempre fui frequentador do Salip e sempre sonhei em estar aqui, e eu estou encantado no 20º aniversário, quando finalmente eu estou lançando meus livros, e o Salip me deu essa oportunidade, e estar aqui com você, que bom. Sempre foi uma pessoa Obrigado. que foi um farol mesmo para mim. Muitíssimo de grato. estudo de literatura e na forma de ver a literatura, de não ver a literatura como aquela coisa empoeirada nas estantes de livros, mas aquela coisa real, concreta, de você sair para tomar uma cerveja e falar sobre ela depois. Isso. Mesmo. Muito, muito, muito obrigado. E eu só espero que quem lê meus livros, que ele apenas os divirta, que goste, que faça, que inspire eles a ler os outros autores a quem ele cita e espera. Quem quiser pode entrar em contato comigo, eu envio para todo o Brasil, facilmente, pelas minhas redes sociais, @biitalo, B de bola, 2 Is, I-I-T-A-L-O, normal, e está no stand do Geleia Total. E esses dois, eu posso, se alguém quiser os 2 livros, eu posso entregar? Pode. Posso? Qualquer Pode. coisa eu pago, não é problema não. O professor que tem dinheiro. Alguém aceita o livro do Ítalo? Fica aí, Ítalo. Para a gente fechar aqui. Nosso câmera, quando eu levanto, o câmera tem que acompanhar, porque o bicho está magro, acabado de fazer salão de livro. Alguém aceita o livro do... Pegue aqui. Que bom. Você vai ficar com o Segredo de Amarilis. Aí pega o autógrafo com ele, quando ele sair, quando ele descer. Você quer o falso francês? Ai, 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 tá aí, que bom. E eu tenho mais livros. Eu tenho um livro muito curioso, da Raimunda, ela se apresentou ontem aqui, ela e a Antônia. Ah, tá. Que bom. Esse aqui é mais assim para professores que mexem com a BNCC. Pega com a BNCC, tem umas coisas curiosas. Nós dois mexemos com esse negócio aí. Você vai gostar. São as competências e habilidades. Oi, minha princesinha. Isso. Olha, Janice, já tem gente vindo aqui com gente na barriga para daqui a alguns anos no Salip. É para você, princesinha, tá bom? Tá bom? É Luna. Seu nome é Luna, hein? Luna. Eu não esqueci, não. As moças bonitas, ninguém pode esquecer o nome, não. Não, mas é o autor, não sou eu. Deixa quando encontrar a autora, você pega, hein? Eu tenho aqui poemas do Ovídio Saraiva. Eu editei o livro. Essa é coisa de professor enxerido. Porque 200 anos da publicação do livro, ninguém publicou o livro. 200 anos, hein? Aí eu atualizei o livro, Ítalo, e publiquei. Poemas do Ovídio, o primeiro piauiense que publicou um livro. Saiu de Oeiras, hein? Saiu de Oeiras. Sai de Oeiras, fazer o Deve quê? ter xingado muito Teresina. Nossa! Boa lembrança do seu personagem, hein? E eu publiquei o livro. Fizemos um sacrifício de atualizar, né? E eu apresentei o livro e publiquei. Alguém aceita o livro? Vem buscar aqui, vem pegar, vem os dois. Aqui a gente distribui livro. Se você diz, eu fui do Salip, nem comprei, mas ganhou. Valeu, meu filho, obrigado, viu? Valeu, muito bom, viu? E eu tenho aqui mais, será que eu tenho mais? Brisas do Progresso. Aqui tem uma coisa, não sei. Coisa estranha, mas tem balsa e tem burro. Balsa e burro é um negócio sério. Brisas do Progresso. Sabe, tem gente que está com preguiça de pronunciar as palavras, não é? O Wilker Marx está aqui, né? E tem gente que tem preguiça de pronunciar palavras, principalmente palavras que tem o R no meio. Você é meu colega professor, e tem a Janice que é da área também, e eu observei outra falha cruel. As pessoas estão relaxando tanto. Primeiro,
O pronome demonstrativo ninguém usa mais que preste. Não conheço ninguém que use mais que preste pronome. Outra é o gerúndio. Ninguém pronuncia mais o gerúndio NDO. Eu estou indo. Estou estudando. Estudando? Que coisa mais doida, rapaz. Negócio estranho, não é? Eu penso que às vezes é um pouco de relaxamento mergulhado no regional. São Paulo, as pessoas não pronunciam gratuito, é gratuito. Eu digo, mas que diabo é isso no meu ouvido? Arranha meu ouvido. Eu não vou ficar aqui em São Paulo para ouvir gratuito. Você está brincando, rapaz? Na minha terra a gente sabe falar, rapaz. Chega aqui é o gerúndio. Ou então o R no meio. Para escrever o verbo perturbar é um problema. Segundo R, ninguém usa mais. Eu digo, mas meu pai do céu, preguiça. Coisa curiosa. Pense num personagem desse tipo aí, preguiçoso, na leitura. Não é o nosso caso, não é, Ítalo? Não Meu é. filho, levante, vamos tirar uma foto aqui. Alguém pode tirar a foto aqui, por favor, para registrar pelo exalista. Né? Que ótimo. Não estrague a foto. Vamos lá. Quero que ele tire a máscara. Eu recebi uma ordem de não tirar, mas eu vou fazer essa exceção para mostrar mais a beleza. Muito bem. Para encerrar, olha, muitíssimo grato, Ítalo. Muito obrigado. 20 anos de Salipe, muito sacrifício. E estamos aqui com vocês. Boa noite, muito grato, muito bom, muito feliz. Só quando chove a gente chora. Mas não é problema, a gente vai em frente. Tchau, tchau.